Notícias, traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia. São 9 horas mais 40 minutos. Um bom dia para você que está em www.radiovirtual.com.br. Terça-feira, dia 9 de outubro. Olha, dia... Mandar um bom dia ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do Quarto Poder, que é a sociedade organizada. Quem está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. Terça-feira, César Martins com a gente. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Bom dia aí a quem aniversaria. Uma terça-feira aí. Você já tá pulando pro outubro, já tá tão rápido o ano, você tá pulando pro outubro, você... Ai, calma. Bom, então eu tô aqui já pulando outubro, né, rapaz? Já ia falar dia 10, já tava em outubro já, tô com a mente... Esse ano que já é um ano complicado, é Copa, eleição... Já em dezembro, né? Novembro, dezembro. Dezembro já. Papai Noel vai estar distribuindo bola de futebol de termina, campo, né? Eu tava olhando, termina dia 18 de dezembro, né? 18 Não é véspera, de dia de Natal. Já, o pessoal já vai... Imagina, né? Tudo totalmente diferente. Mas a vida que segue, 2022, lembrando, se você fez as promessas em dezembro, 31 de dezembro de 2021, ainda tem um pouco mais de 3 meses para você cumprir as suas promessas, né? Senão, vai chegar dezembro, você vai prometer novamente. Cezinha, colocou alguma coisa em prática? Ah, sim. Os planos, todo ano eu tento, eu já não faço metas muito agressivas para conseguir, porque quando a gente sai, assim, eu sou da opinião que quando a gente tá no zero, a gente pulou por um, já é 100% de avanço. Então, Uma vez acho que nem que seja um passinho devagar, a gente tem que andar para frente sempre, né, Márcio? Uma vez eu tava fazendo um curso aí dessa questão de metas, de alcance de metas, e o pessoal tava falando, você tem as metas grandes, sim, mas menores, que as metas que você consegue alcançar e te motivar para a meta maior, né? É isso aí. Eu trabalho com o objetivo, eu tenho o objetivo de chegar em tal lugar. Então, se a cada ano você conseguir dar um passo em direção ao teu objetivo, você já tá avançando pra caramba, né? O problema é não sair do lugar ou então andar pra trás. Sempre, né? E agora, é o que você falou, as metas menores, vai conquistando, que elas são um caminho para chegar na... E te motivam a continuar. Legal. Vamos para as matérias desta terça-feira. Vamos lá. Temos hoje, nessa terça-feira, dia 9 de agosto de 2022, benefício caminhoneiro, que inicia o pagamento aos motoristas nesta terça-feira. O programa Médicos pelo Brasil tem mais de 2.200 médicos atendendo em todas as regiões brasileiras. Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece punição para quem aplica golpes por meio de redes sociais. O texto inclui a criação do crime estelionato emocional ou sentimental. Para os jogos eletrônicos com incentivos para o setor está pronto para ser votado no plenário. Olha só, benefícios caminhoneiros entrando, são os R$1.000, né? R$1.000 que estão entrando agora. E essa questão que envolve aí esse marco regulatório dos jogos eletrônicos e o jogo, ninguém fala nada a respeito. E o que envolve também essa questão do crime emocional exterior. Mental, né? Sim. Tem só a pessoa que fica aí nas redes sociais, essas coisas todas aí. Então, o crime está chegando. São pontos aí que a gente precisa evoluir, precisa crescer, né? A questão do crime aí, por meio de internet, por meio digital, você tem aí algumas sanções já, só que não é algo tão definido, tão elaborado, então precisa realmente trabalhar em cima aí para prevenir, para evitar, para punir e tornar crime. Assim, se eu te xingo pessoalmente, eu te xingar pela internet, é uma injúria, é uma ofensa no mesmo grau. E estelionato também, porque muitas coisas, a tipificação do crime, muitas vezes acaba ajudando a punição, né? Sim. Nós temos os casos da Lei Maria da Penha, os casos de feminicídio são muito grandes. Por quê? Porque tipificou a lei, né? E agora a gente consegue identificar realmente quais são aqueles casos. Eu vou te falar, eu tenho alguns amigos aí que
delegados e tal, e a gente conversa às vezes sobre isso. Minha família já acabou passando por situação do caso. E é tão complicado assim a justiça, ainda a falta de regulamentação de algumas sanções, de algumas punições para esse tipo de crime, que a polícia chega, investiga, tem tudo na mão. Só que a lei ainda dá brecha para que se não faça uma busca, uma apreensão. Então acaba tendo elementos. Detalhe, né? Acaba tendo alguns elementos que salvam o criminoso de ser punido, de ser pego, de um flagrante. Então é complicado. Tá aí. O crime E os jogos, Márcio? A gente já conversou em outras ocasiões sobre isso. Não é liberar o jogo, liberar um cassino, por exemplo, no Brasil, que vai fazer o Brasil virar o país da corrupção. Tem muita coisa aí que acontece que a gente faz vista grossa e assim, o jogo não é o que faria. A minha preocupação com o jogo, a corrupção é inerente ao ser humano, né? Mas a minha preocupação com o jogo é o vício, os jogadores compulsórios. Sim. Essa é a minha preocupação. Sim. E, bom, mas aí a gente, de repente, trazer a luz da legalidade, a gente acaba melhorando algumas coisas do que ficar naquela. Exato, né? Porque o que a gente. Assim, volta e meia, há quanto tempo tá proibido, aí bingo, etc. E volta e meia estouram bingos clandestinos. Então, o camarada que tem o vício, ele não vai deixar de jogar porque tá fechado ou porque é proibido. Ele vai continuar fazendo. Então. Imagina a lei seca. Não se pode beber no dia da eleição. Sim. Então. A pessoa faz churrasco. Exatamente. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Acordo entre empresas de telefonia e tecnologia envolve a ampliação em mais de 1.100 cidades. A Telefônica Brasil anunciou nesta segunda-feira acordos com a prestadora paulista de infraestrutura, a telefonia móvel Winity, frequência de 700 MHz e ampliação de cobertura. Os acordos prevêem que a Telefonia Brasil vai contratar da parceira de infraestrutura de telefonia celular, podendo alcançar 3.500 sites ao final de 2020. O que a Winity vai alugar da operadora um bloco de 5 MHz mais 5 MHz na frequência de 700 MHz nacional. O bloco de frequência a ser alugado envolve cerca de 1.100 cidades e o negócio tem prazo de até 20 anos. A Winity também assinou com a Telefônica Brasil um contrato de roaming que poderá evoluir para RAN, uma função de tráfego cruzado, informou a operadora em comunicado sem dar detalhes financeiros dos acordos. A transação depende da aprovação do CAD e da Anatel para ser concluída. A fonte é a agência Reuters. Telefonia celular. A gente estava falando do 5G Sim. aqui. É o mercado e tanto, né? É uma fatia e tanto. Não, assim, é necessário também ir evoluindo, abrir. Isso sempre, para mim, é sempre importante quando você vê empresas chegando e ocupando bandas, frequências diferentes, porque você começa a ter mais diversidade, você começa a ter uma concorrência mais ampla e com isso a gente consegue, o consumidor, né? Nós conseguimos escolher, optar pelo que cabe melhor no nosso bolso, pelo que atende melhor nossa necessidade tecnológica, pelo que vai te dar uma qualidade melhor. Aí você tem a opção de resolver o que você quer ou não. Agora, quando você fica limitado ali não, eu só vou ter a opção A, B ou C. Você tem 3 opções, você fica ali amarrado naquilo. Então acho que é importante ter uma diversidade, a concorrência cada vez maior. Cara, eu quero pagar menos, eu quero um serviço mais limitado. Ok, eu vou pagar menos, eu quero ter. Já tem isso lá fora, né? Tem várias faixas aí de valor, de tecnologia, de qualidade. E por que não ter isso aqui no Brasil? E você disse bem essa questão das empresas e do crescimento, porque se nós observarmos, a Oi apresentou problemas, né? Problemas financeiros. Sim. Tanto é que teve que ser absorvida pelas demais empresas, até por uma questão da vida absoluto, as operadoras tiveram uma questão diferente. Como eu havia falado, nós temos essa questão da transparência. Sim. Se ela realmente segurar no mercado. É importante. Vamos a mais desta. Lembrando que a ANEL tem que votar. Sim. CCT vota projeto que permite uso de dados dos planos de operadoras de telefonia. Estará à pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia em reunião
agendada para quarta-feira, para amanhã, às 9h30, o projeto de lei que dá aos usuários de serviços de telecomunicação o direito de acumular o saldo não utilizado da franquia do serviço contratado. Aí outra situação, né? Você tem um plano de dados. E aí você não utiliza os 20 gigas e de repente já inicia um novo mês. O projeto é cumulativo, né? Até porque você paga pelos 20. Se você não usou, é uma opção sua. Agora você pagou pela... Você tem 10, 20, 50 gigas. O serviço é teu. Assim, a franquia é tua. Virou um mês e você não utilizou, assim, ela tá paga. Você não vai ter desconto em cima do que você não utilizou. Isso você já faz um plano pós-pago. O pré-pago não, o pré-pago você já pagou por aquele, então, peraí, não tem por que você perder, é teu, é um direito teu, você já pagou, você já adquiriu aquilo. Então não tem por que virar um mês, por exemplo, e você perder esse saldo. Que a gente está falando aqui é porque, poxa, se eu não usei, se eu não gastei, por que eu não posso acumular? Vamos para mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Reembolso de frete por atraso na entrega de produtos está na pauta da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Na pauta do Senado está o projeto que altera o Código de Defesa do Consumidor para determinar que, caso o vendedor ou a empresa atrase a entrega de um produto, o consumidor terá direito ao reembolso imediato do valor do frete. O PL 5.544 de 2019. A reunião da comissão está marcada para esta terça-feira, a partir das 15 horas. É busca por mais qualidade aí no serviço prestado. Precisa analisar direitinho o projeto, porque nem todas as empresas têm condição de fazer sua própria entrega, né? Sua própria logística de distribuição. Então elas acabam ficando refém de outras. De toda forma, é uma maneira aí de buscar um fortalecimento, uma qualidade maior nesse serviço. Hoje eu faço muita compra pela internet, adquiro muita coisa pela internet e eu não tenho problema com prazos, não. Agora, infelizmente, quando você tem problemas, são problemas muito grandes, né? De realmente não chegar, ou de realmente dizer que... Eu tive um problema agora com uma empresa grande, com a Amazon, né? Uma compra que eu fiz, e não é uma empresa pequena, só que trabalhava com terceiro. Alguns produtos eles não fazem, eles só vendem para algum terceiro. Só usa a plataforma deles, né, digital. E aí a entrega foi feita, foi confirmada. Eu recebi até a mensagem de quem recebeu na portaria. Eu falei, gente, mas não tem ninguém que trabalha aqui. Vamos levantar no prédio, mas não tem ninguém com esse nome, com esse RG. E eles atrasaram a entrega e acabaram... O entregador deu baixa como se fosse, enfim... O próprio entregador deu baixa, então? Deu baixa para não perder o prazo, para não... não, porque eles são penalizados. Aí eu fiz a reclamação, recebi o produto, 2 dias depois chegou, mas... Então são coisas que eles acabam usando aí que atrapalham às vezes é um item essencial, né? Você tá dependendo, você conta com aquilo naquela data. Então o mínimo que você precisava ter é uma resposta, e nem sempre a gente tem. A preocupação também em relação à expectativa que gera, né? Você já imagina uma criança esperando chegar um presente e não chega. Não só o presente, né? Que tá, como eu falei, assim, além da expectativa de tudo aquilo que gera, você tá contando. Às vezes é algo essencial para aquela data, é algum material que você comprou para uma obra que você está fazendo, aí você tem equipe, você tem toda uma programação envolvida, você tem às vezes fazer agendamento no prédio para receber tal coisa. Então é importante, tem sim que ter. Eu só acho que não precisa avaliar direitinho todo o contexto, porque nem sempre as empresas têm estrutura para fazer só logística, né? Elas fazem toda a venda, todo o atendimento, mas não fazem a entrega. E acabam ficando refém de outras. Vão precisar se alinhar melhor, né? Ok, estamos de volta, já tudo solucionado. São 9 horas mais 57 minutos. Nós estávamos falando da questão das entregas, né? Da multa, né? Para entrega. Das multas para atraso em entregas. Da entrega, que você está falando da expectativa das festas de final de ano, mas você disse bem quanto à questão que envolve as empresas que Sim.
produto, com prazo para trabalhar e tudo mais, visando aquela programação e acaba não Exato. chegando, né? É Então, isso aí. então, atenção, hein? Vai valer a pena isso aí. Já falamos da telefonia, falamos das entregas, dos Correios, que o Correio ia ser terceirizado? Como é que foi isso, né? Ah, então, isso é também uma hora vai, outra hora não vai, não é mais vantajoso, não é mais, então, Porque se você é a única empresa do mercado que pode fazê-lo, né? Então, o que é ruim também, né? Assim, é que tá, geralmente se você faz uma compra internacional, você tem lá as opções, e uma delas é o Correio. Só que você opta, você tem o valor, você tem o prazo, você opta pela empresa que você quer. Eu acho que quanto mais em mais áreas a gente tiver a opção de decidir o que prefere, o que te cabe melhor no bolso, o que te atende melhor a expectativa, melhor. No Brasil, infelizmente, a gente é muito refém do Correio nesse serviço de entrega. Sabe o que me preocupa, César? É uma questão, quando a gente vê uma empresa estatal operando, me parece que ela tem uma condição de agir como regulamentar, de manter ali sempre o preço melhor, para evitar os cartéis, né? Para evitar os cartéis, a gente Sim. fica refém dos cartéis. As agências reguladoras, aí elas demoram para atuar, né? E aí o mercado precisa de uma coisa com mais eficácia, com mais veemência, né? A gente está vendo aí, vamos falar de novo, o caso da Oi aí, né? Até quando seguiu isso para que se pudesse fazer? É isso aí. Quer dizer, e me preocupa isso, quando a gente fica totalmente na mão do mercado, das empresas privadas, e não existe, por parte do governo, uma agilidade para regulamentar, para acompanhar, para cobrar, para exigir alguma coisa. Exatamente. Falta muita fiscalização em tudo, né, Márcio? Assim, no Brasil ainda é muito fraca a fiscalização de modo geral. É interessante essa ideia de você ter uma estatal ocupando determinada área, determinado serviço, para ter esse balizamento aí na questão de valor. Ok, mas aí baliza a questão do valor, só que a qualidade é muito inferior. E aí você não tem uma equidade, você não tem um parâmetro para saber, será que é melhor realmente eu pagar mais barato e ter um serviço que não me atende? Ou é melhor eu investir um pouquinho mais e ter um serviço de qualidade? E aí, É a pegadinha aqui, então, né? exato. Então, quer dizer, você paga mais barato, só que tem um serviço que Você não vai receber. é não um vai meia chegar. boca. Aí você Isso. paga um pouco mais caro, você tem um serviço ali com uma excelência qualidade. maior, que você tem informação aí praticamente por dia, ou às vezes até por períodos, manhã, tarde e noite, via SMS, WhatsApp, então é difícil. É difícil, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Contrato de energia eólica envolve 456 megawatts. A AES Brasil anunciou nesta segunda-feira que celebrou contrato com a Cúbico Brasil para comprar sociedades de propósito específico que compõem os complexos eólicos de ventos de Araripe, Caetés e Cassino. O valor total do negócio é de 2,33 bilhões de reais, sendo 1 bilhão e 100 milhões de reais em equity e a assunção da dívida líquida de 928 milhões de reais. A empresa, que é controlada pela AES Corp, disse que viabilizará o pagamento de parte do preço da aquisição através de um aumento de capital em que emitirá cerca de 52 milhões a 106 milhões de novas ações no mercado, a R$ 9,61 por ação. As 3 usinas eólicas possuem um total de capacidade instalada de 455,9 megawatts. Para a AES, o negócio marca mais um importante passo na estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da companhia por meio da aquisição de ativos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo prazo, isso em comunicado. Tá aí, ó, comprando as usinas eólicas, né? Ou seja, o pessoal está de olho na energia elétrica, né? O Márcio, a energia sustentável É o caminho. não só é o caminho, é necessário, assim, é inevitável. A gente tem uma realidade aí, quando eu digo a gente aqui na Baixada, ainda não tem sentido tanto isso. Só que eu tenho amigos, por exemplo, que moram em São Paulo, no Brooklyn, estão falando num bairro afastado, periférico. No Brooklyn, Zona Sul, bairro legal, bairro nobre, que dá 8 horas da noite eles cortam a água e só retornam no outro dia, 6 horas da manhã. Rodízio.
Não é o rodízio, ele realmente corta. Ele corta. E assim, já não é de agora, já tem algum tempo, alguns meses. Às 20 horas, eles encerram, eles cessam o fornecimento de água da rua, isso trabalha com água da caixa, e só retorna às 6 da manhã. Então, quer dizer, é uma realidade. A água, a gente tem cada vez mais problema com a energia gerada por conta de água, além de todo dano ambiental, etc, que a gente já conhece. A energia sustentável, assim, a gente tem vento no Brasil, a gente tem sol, então a gente precisa trabalhar por meio disso e parar de só pensar em hidrelétrica, porque a gente não tem mais condição de suportar a energia para o país inteiro só com essa fonte. Para se ter uma ideia do que é a energia, essa questão da energia solar, é alternativa, as pessoas, o mundo está observando os desertos de outra forma agora, né? Sim. Então, a capacidade de produção de energia. O que chama atenção é que vai entrar na bolsa e o pessoal vai colocar a ação para vender, tá aí, já colocou até o valor da ação, R$ 9,61 a ação. Então, quem é acionista aí está de olho nessa questão do investimento aí a longo prazo, tá aí, ó. E é uma oportunidade. É um bom investimento. A empresa vai captar. Como eu falei, é inevitável, não é nem que é o caminho, é a tendência, não, é necessário. Então não tem como evitar. O caminho que a gente vai precisar seguir é esse. Mais de 900 milhões sendo captados aí na bolsa. Não, 1 milhão e 100 captados na bolsa. Então, logo as ações já estão correndo aí. E é uma oportunidade de investimento para quem tem o dinheirinho guardado aí, quer investir em ações, está aí, ó. Analisar e investir. E é o que você falou, né? Alternativas. É isso aí, Alternativas. Próxima matéria. Assis, no interior do estado de São Paulo, poderá captar, olha só, mais captação, até 9 milhões de reais para investimentos em iluminação pública. A BA, concessionária de serviços de iluminação pública em Assis, em São Paulo, a Stylux Grant, Sistemas de Iluminação de Energia SA, podem captar até 9 milhões de reais por meio de debêntures incentivadas para a melhoria da eficiência energética do Parque de Iluminação Pública do município. A portaria que autoriza a ação foi publicada na edição da segunda-feira, no dia 8 do Diário Oficial da União. Os recursos serão usados na olha, essa palavra é eficientização. Isso que é bonito. Vamos tornar eficiente a expansão e modernização das luminárias. Com isso, busca-se melhorias na segurança pública e qualidade de vida, além da redução dos gastos com operação e manutenção da rede. Mais de 105 mil habitantes serão atendidos pelas intervenções. A emissão de debêntures é um mecanismo importante para a captação de investimento para as obras de infraestrutura, não apenas de iluminação pública, mas também do saneamento básico, irrigação e mobilidade urbana, afirma o secretário de Fomento de Parcerias do Setor Privado do MDR, Fernando Diniz. As debêntures são títulos privados de renda fixa que permitem às empresas captarem dinheiro de investidores para financiar seus projetos. No caso das incentivadas, os recursos são empregados necessariamente em obras de infraestrutura e a inserção de redução do imposto de renda sobre os lucros obtidos pelos investidores. Olha aí, modal, olha a forma diferente, né? Márcio, isso já há algum tempo, alguns anos, toda conferência, toda reunião, todo congresso que você vai, que se fala sobre administração pública, ele é muito claro quanto a isso. O governo que não conseguir ter a sua documentação em dia para fazer captação de recurso externo, e aí quando se fala isso, nesse caso é de empresa privada, mas você tem N projetos. Mas vinculado ao contrato público, né? Não, sim, vinculado ao contrato público, mas é um projeto que vai ser financiado e aí que tá, é uma troca. Então você troca imposto. Então, quer dizer, é mais uma forma de incentivo que o governo, seja estadual, seja federal, dá aos municípios, para eles conseguirem tocar seus projetos. Captar o recurso e quem investir nisso, quem for um tem parceiro... Tem a isenção, exato. Vai ter o seu lucro e tem a isenção desse lucro. E é um dinheiro, então, aí é que tá, é um dinheiro que entra mais rápido do que quando você faz o projeto e você apresenta, seja para o Estado ou para a União. Porém,
não deixa de ser ali um investimento público e uma troca, porque esse dinheiro a gente está trocando ali, o que entraria como imposto vai entrar como incentivo, como um projeto de melhoria para a cidade. As cidades hoje não têm recurso, não têm condição, não têm receita suficiente. Poucos municípios no Brasil hoje conseguem pagar suas contas, terminar o ano com suas contas pagas só com o que tem de receita. Sim. Se você começar o ano e terminar arrecadando exatamente o que você gasta, você já está num nível de excelência incrível. Porém, você precisa investir para a cidade melhorar. E o investimento tem que vir de fora. Então, a cidade que não tiver conhecimento técnico, capacidade técnica e condição de ter os seus documentos em dia, que infelizmente Cubatão não tem hoje, não consegue trazer recurso. E se você não consegue trazer recurso, você não consegue investir na cidade. Você vai ficar trabalhando aí por meio de TAC, etc. Mas vamos ver a vida inteira de TAC? Você disse bem, é o investimento. Agora, Exato. A minha preocupação, César, por exemplo, vamos pegar o caso de Assis. Como esses investidores terão retorno deles? De que forma? Sim. Não necessariamente, porque é uma troca, é igual quando você faz uma doação. Você faz você tem um imposto que você vai ter que pagar naquele ano, Márcio. Se você pegar aquele teu dinheiro e fizer uma doação, ao invés de pagar o imposto para o governo, você vai direcionar esse dinheiro de imposto, esse valor do imposto, para um projeto que você confia, que você conhece, que você acredita. É esse mesmo caso. Ao invés de investidor, do empresário, da empresa, pagar o dinheiro para o governo e não saber para onde vai depois do destino final, ele vai destinar exatamente para um projeto que ele já conhece, que ele entende ser bom. Tá vendo ali o que está acontecendo com o Ele não dinheiro vai dele? investir para ter lucro, até porque na coisa pública você não tem lucro, você não trabalha com lucro, você trabalha com prestação de serviços. Então você arrecada, paga, é sempre na proporção de devolver para a população o que é arrecadado. Fornecer o serviço. Nesse caso, vai acontecer exatamente isso, só que de uma maneira diferente. O imposto que eu pagaria, eu vou investir. Ele vai ali... entrar como capital investido. Não é nenhum absurdo, 9 milhões e meio, e que vai, você vê a melhoria que vai fazer na cidade. Maravilha. É isso aí. Quer dizer, assim, o que é importante a gente frisar há várias formas de se trazer dinheiro para a cidade para fazer investimento. Só que para isso você precisa ter o nome limpo. Vamos a mais uma matéria desta manhã de terça-feira. Em 2 meses, a varíola dos macacos se espalhou por 67 municípios de São Paulo. O primeiro caso no Brasil foi confirmado na capital paulista em 9 de junho. Hoje, a cidade ainda concentra a grande maioria, 80%, dos 1.636 pacientes do estado, contabilizando 1.305 pessoas infectadas pelo vírus. A doença se espalhou primeiro pelos municípios vizinhos da capital, atingindo Guarulhos, com 26 casos, Santo André, com 25, São Bernardo do Campo, com 26, Osasco, com 24, e quase todas as cidades da região. Agora o vírus avança no interior, seguindo das maiores para as menores cidades. Em Campinas já são 20 casos confirmados, enquanto a pequena Contra registrou o primeiro paciente positivo no balanço desta segunda-feira. Em Piracicaba foram confirmados mais 4 casos nesta semana, dentre os quais está um bebê de apenas 1 ano. Bom, nós tivemos o caso em Santos, temos 2 casos em Santos, acho que tivemos já uma condição mais complicada em Santos, quer dizer, a varíola é uma realidade, nós já estamos falando nisso aqui já faz um tempo já, comentando a respeito disso, e a única forma de você conter isto é se prevenindo, é o uso de máscara, embora as pessoas faz máscara, você vai evitar o contato físico, nas relações íntimas, na questão de você ter a higiene pessoal, tudo isso voga em relação à varíola dos macacos. Não tem vacina. A vacina é utilizada para alguns casos apenas. E o autocuidado, né, Márcio? Você tá anotando ali se não tem machucado, se não tem feridas pelo corpo, procurar um médico o quanto antes. Infelizmente está alastrando, né? Não na velocidade como que foi, por exemplo, o Covid, não tão fatal como foi o Covid, mas você vê que está saindo 2 meses, você já tem 67 municípios atingidos, só em São Paulo. Do primeiro caso são 1.600. Então quer dizer, assim,
tá muito mais próximo aí da gente conseguir resolver do que era a Covid, que era algo desconhecido, algo que a gente não tinha informação nenhuma. É só que precisa da nossa atenção. Precisa realmente de um autocuidado, precisa aí de uma higiene maior, do cuidado no contato íntimo, até por gotícula, né? Também. Então a gente tem que ter um cuidado aí, em especial quando tiver algum indício aí de risco. Né? Perfeito. Lembrando que assim, o nome é varíola dos macacos, mas não adianta ficar matando macaco que não é, a gente, o contágio não é deles, né? Não é deles. Então o pessoal acaba, não, nada disso. Deixa os macacos seguirem tranquilamente. Próxima matéria desta. Assim, o telhado do Clube Atlético Santista desabou e atingiu funcionários. O telhado desabou e atingiu funcionários na tarde de ontem. O desabamento ocorreu por volta das 15h30. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo arquiteto responsável pela obra. 5 funcionários trabalhavam no local no momento em que a estrutura se deu e 3 deles foram atingidos no acidente. Não houve vítimas. A fonte é do Diário Litoral, assim também como a imagem. César, chamou a atenção de todo mundo isso, né? Passa por uma demolição aquela área, é isso? Ele já está... eu também até então eu não sabia qual que era o teor do problema, eu nem sabia na verdade que estava. E aí depois quando eu fui buscar informação, quando a gente começou a ler, de fato já tem até alvará expedido para a obra está licenciada, ela pode estar ocorrendo. Eu acho que houve de repente Primeiro que a estrutura ali eu não acreditei, a estrutura a gente leva a crer que um pouquinho mais experiência, vamos falar a idade, né? Mas conhece ali a estrutura do Atlético, já acabamos frequentando muito. E aquela estrutura toda em madeira. Eu jurava que era concreto. E eu fiquei surpreso com o acidente, que a gente consegue ver imagens em que aquela estrutura, o arco, toda a sustentação é em madeira. E ela é coberta com não chega nem a ser um concreto. Se for concreto é pior ainda, porque pesa ainda mais a madeira. Enfim, não vamos entrar em informação técnica. Mas, assim, eu acho que de repente houve um descuido aí da empresa que está fazendo o serviço. Se está demolindo é porque realmente, das duas, ou o imóvel já foi negociado, ou então é porque a estrutura já estava comprometida. Ou se tem alguma coisa naquele local para ser construído, ou a estrutura já não oferece segurança. De repente faltou um cuidado aí maior, uma atenção na hora de fazer essa demolição. É triste porque a gente está na área, é uma área que eu já atuava, que eu continuo atuando até hoje, a área de construção, e a gente percebe que tem muita gente que acaba se aventurando. E quando eu digo, às vezes não é nem empresa, é funcionário, assim, acaba fazendo além da sua capacidade técnica. Seja na questão da utilização de equipamento de segurança, seja na preocupação aí com a segurança das estruturas. E foram 3, parece 3, tinham 5, mas pô, assim, foram só 3 funcionários. Não, foram só 3 não. De 5, 3 foram atingidos. Mais de 50%. Então quer dizer, você tem, é um nível de acidente gigantesco. Numa obra com 5 pessoas, você tem 3 acidentados. Então, pô, peraí. A gente precisa ter um pouco mais de atenção, precisa ter um pouco mais de cautela. A gente está falando de 60% dos funcionários se acidentaram. Então, quer dizer, você já tem um déficit na tua obra e sem contar que o teu nível aí de risco subiu demais. Mas é bom pelo menos saber que a estrutura que já não está tão boa... E já não foi nada... Está sendo demolida. Estavam sendo trabalhando, estavam iniciando trabalhando na demolição. O que deixa a gente mais tranquilo é isso. Então acredito que a área estava isolada, não devia ter... Eu sei que tinha escolinha de futebol que atuava ali, tinha alguns outros esportes, devia já estar tudo interrompido, acredito eu, que não vai demolir com o pessoal lá embaixo. Já não tinha operação. Mas é um ponto de atenção aí. Isso é importante, Márcio, principalmente para a camarada que faz muita reforma em casa, que sai quebrando parede, quebrando viga. Não tem problema. Assim, você tem que ter alguém que vai fazer aquela análise, vai fazer aquele cálculo. Não dá para o teu pedreiro virar e falar, não, pode quebrar que eu garanto. Porque quando acontece o desastre, você não tem para onde correr. Essa é a preocupação. E tá aí. E não volta atrás. O Atlético, essa fatalidade, digamos assim, 3 pessoas foram feridas no acidente, né, no desabamento. Mas a gente espera, é o que você falou, que seja exemplo para todo mundo aí, que evite
que saibam, né, o que estão fazendo. Não é esse caso, sim, mas... É importante, inclusive, dizer que mesmo eles tendo... Tinha toda a licença da prefeitura, tinha o projeto... Profissional ali responsável. Tinha o profissional responsável, tinha todo o projeto aprovado, tudo ok pra obra, e ainda assim houve um problema. Agora, você imagina você faz no achismo, né? na aventura. Na aventura, aí fica ainda pior. É. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Assim, pauta para a 28ª sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2022. A pauta da sessão, na verdade, o projeto que entra em vigor hoje é o mesmo projeto que entrou semana passada. Aquele em que fala, em que define como sendo da ordem do dia a ONG, né? Acho que é ONG, é uma associação. Sim. Vamos ver aqui. Declara de utilidade pública a entidade que menciona, né? E fala sobre a entidade que tem a ver com o meio ambiente. Sim. A questão da expectativa a partir desta semana é quanto ao projeto de lixo. Como nós tivemos, né, faleceu semana passada o senhor Mário Canelas, que foi vereador presidente da Câmara, houve um luto de 8 dias, então a sessão foi suspensa. E retorna-se a sessão nesta terça-feira. A questão, acho que chama atenção, é o projeto de readequação aos valores cobrados na taxa de lixo. Foi suspensa a cobrança, o Executivo mandou um novo projeto para a Câmara de adequação, e esse projeto já está na casa e pode ser pautado a qualquer momento. Ele tem um rito de tramitação, mas tem a prerrogativa aí da presidência de poder pautar o projeto. Então a expectativa é que ele pode ser pautado nesta semana, ou ele pode ser pautado em extraordinária, pode ser pautado o projeto a qualquer momento. Sim. E essa é a questão. O que vai acontecer agora com este projeto? Qual o teor? Quais são os valores? Até o momento ninguém ventilou quais serão os valores, o que reduziu, o que não reduziu. Não se tornou público isso, né? E o projeto já está na casa e a gente está tentando buscar informações sobre o que de fato mudou no projeto, César. Eu tive acesso aí, a algumas partes do projeto. Parece que a princípio só que muda realmente a taxa para residência. O comércio continua ainda sendo penalizado. Eu só espero de verdade que os vereadores dessa vez deem a devida atenção ao projeto, né? Porque ele foi votado há pouquíssimo tempo. Quando se regulamentou e se começou a cobrar, ninguém lembrava, ninguém sabia, assim, da gente chegar ao absurdo de ouvir de um vereador do município que não sabia que a taxa seria aquela. Então, quer dizer, realmente não se deu ao trabalho de ler o projeto. Não leu, né? Não leu o projeto. Porque no projeto tem a tabela do como serão os pagamentos, enfim. Então eu espero só que dessa vez os vereadores deem a atenção devida aí, a população precisa disso. Porque não adianta aprovar agora e depois correr pro lado de lá. Exatamente. De novo. Olha, não, mas eu não sabia que ia ser assim. Então, assim, se há dúvida, não aprova até que seja esclarecida tudo, qualquer ponto que gere alguma dúvida, gere alguma interpretação dúbia, enfim. Primeiro a gente esclarece tudo e depois vota. Não dá pra votar pra depois falar, não sabia que era assim, não... Porque quem sofre com isso é a população, quem sofre com isso é o comerciante, que já tem problema, porque tem que ficar arrumando a sua própria calçada, porque o governo não consegue dar atenção devida, porque ele tem que muitas vezes fazer uma iluminação melhor na sua fachada, porque a iluminação pública acaba falhando, porque ele já paga uma taxa alta para ter a sua fachada, o seu banner na frente da sua loja, e aí o cidadão, o comerciante, ele precisa que ao menos o vereador dê uma atenção no dia que está na Câmara, que às vezes está lá na Câmara só para a sessão, que ele dê atenção ao projeto para poder votar direitinho. Você imagina um escritório de arquitetura. Essa pessoa produz um lixo, que não é o mesmo lixo domiciliar. Sim. Não tem o mesmo volume, é o mesmo lixo, é um lixo reciclável. Agora, como essa pessoa pode ter um custo maior do seu lixo? Como você pode pagar um escritório um valor quase parecido com uma outra condição, com uma outra atividade? Quer dizer, é difícil, né? É muito difícil.
e mexer no dinheiro do contribuinte é algo muito complicado. Eu sempre falo aqui que o legislativo é que tem que estar atento, porque só é lei se o legislativo aprovar. E na nota relacionada à questão que envolve a suspensão do pagamento, né, o governo foi bem claro de que a bancada de apoio foi conversar lá para que se pudesse suspender. São 15 vereadores. Obviamente a maioria vota e a maioria é que aprova, né? A escolha é democrática. Então, nessa questão da democracia, vale a pena salvar que aqueles que votaram contrário e vão de acordo com o pensamento popular, podem não ser a maioria, mas o povo está vendo. E a gente vai começar a separar o joio do trigo. É isso aí. Projetos que são positivos e que têm uma condição legal para a cidade, vão ser votados, vão ser analisados perfeitamente. Eu acho que cabe à imprensa agora estar acompanhando e fazer essa ressalva, né? Assim como fica na ata, né? Registre tantos votos contrários. Porque hoje nós poderíamos observar a ata de 2021 e observar quais foram aqueles que votaram favoravelmente a essa taxa de lixo. E o que isso repercutiu de surpresa para a comunidade. E desta mesma forma, que a gente, gato escaldado, tem medo de água fria, né? Dessa mesma forma, vamos analisar, se caso for pautado hoje, quem serão aqueles que vão votar essa taxa e quais serão os valores. Cabe ao Executivo enviar o projeto e cabe à Câmara analisá-lo de forma coerente e votar favorável ou não. Falar que tudo é culpa do Executivo, o prefeito que mandou, não estou aqui fazendo um advogado do diabo, não. Muito pelo contrário, estou aqui buscando ser correto. Né? Exato. Por mais que seja um absurdo, se você recebe o absurdo, você lê ou não lê, enfim, você pauta, você aprova, você concordou com o absurdo. Você é responsável. Você endossou o absurdo. Você é o último, você é o voto decisivo. Então, se você é um absurdo, não, peraí, isso aqui a gente não vai aprovar, isso aqui precisa voltar, precisa fazer emenda aqui, ajuste acolá. Agora, se você recebe, você acha que é um absurdo, ainda assim você vota e aprova... E me chama a atenção, você votou e não tinha conhecimento, você não leu. Então, exato. Piorou. Você não leu, você não viu o que está acontecendo, qual é o teor. Sim. Quando você se elege um vereador, se espera que você seja um fiscalizador, porque essa é a função da Câmara, fiscalizar o Executivo. Né? Fiscalizar o Executivo não quer dizer que você é contrário ao Executivo. Não, o relacionamento é esse. São independentes e harmônicos. Olha, isso aqui eu não vou votar porque não vai de encontro. Tem a questão política, tem manobras, isso tem a todo momento. Só que o cerne da questão é o contribuinte, o munícipe, a qualidade de vida. A lei federal determina que se tenha a taxa de lixo. Tudo bem, mas ela determina qual o valor que você deve cobrar? Ô Márcio, e outra coisa que a gente não pode esquecer é que é o seguinte, tudo que o munícipe paga, tudo que o cidadão paga para o governo, seja em qual esfera for, municipal, estadual ou federal, são taxas e impostos que devem ser revertidos em benfeitorias e serviços. Então, o que a gente não pode esquecer é, como eu falei, eu citei um monte de exemplo, iluminação pública, a taxa de publicidade que o comerciante paga, enfim, além de IPTU e etc. IPVA, a taxa do lixo ela tem que ser revertida num bom serviço de coleta de lixo. De coleta de lixo. Então, assim, e isso inclui catatreco, porque se você passa na cidade, você vê a cidade cheia de entulho, não deixa de ser lixo. Então, perfeito. A gente tem que ter, pelo menos como retorno, um serviço bem prestado. Para que fique bem claro para quem está acompanhando, para quem está percebendo, está acompanhando o programa, a partir de hoje, a qualquer momento, pode ser pautado o projeto da taxa de lixo, essa readequação nos valores. E a questão principal é a responsabilidade do legislativo e analisar com coerência e voltar pensando no contribuinte. Lógico, existe uma cobrança definida pelo governo federal, mas os valores quem define é o município. E cabe ao legislativo acompanhar isso. Ao prefeito encaminha o projeto e ao legislativo perceber se ele vai de acordo com o anseio da população ou não. E a gente está aqui para cobrar, né? Exato. É isso aí. Mais alguma matéria? Encerramos por hoje?
Que maravilha, são 10 horas mais 27 minutos, estamos chegando ao finalzinho de mais esse Virtual News. Cezinha, mais algum apontamento? Márcio, eu acho que é isso aí, a gente falou aí de bastante coisa importante, interessante, eu acho que é essa tensão aí com a coisa pública, a tensão com o munícipe, ele precisa, sabe? Eu acho que o Cubatão tem um potencial tão gigante aí, cara, de trazer recurso, de trazer benfeitorias, investimento para a cidade, só que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não vai cair do céu. Se a gente já falou disso e a gente acaba repetindo. Se não tiver ali com suas certidões em dia, não consegue trazer recurso, não consegue participar de programas e de projetos, vai ficar só recebendo dinheiro de fundo, só que não é todo lugar que tem fundo. O dinheiro de fundo ele é mais limitado do que de programas aí específicos. Emendas não conseguem chegar, porque como é que o deputado... até me causa estranheza não ter uma movimentação maior no município hoje por conta das eleições que vão acontecer para governador, para senador. Porque eu acho que talvez o pessoal até eu acho que o político, o candidato ao Estado, à União, ao Senado, ele tá tão desmotivado porque... Você imagina ser um deputado, você manda um recurso para a cidade não consegue usar. E não consegue, assim, eu sei porque eu já participei de reunião com deputados, que o vereador estava lá e o assessor, o deputado era muito honesto. Falou, poxa, eu até tenho o recurso, está aqui, ó, o recurso está disponível. Só que como é que eu vou te mandar se você não pode usar? O que o César está falando, para a gente trocar em miúdos aqui, quando você vai pedir um empréstimo no banco lá, e aí você vai no banco, o cara fala, você está com um probleminha aqui, está acusando o teu nome, está sujo ali, eu não posso te emprestar esse dinheiro. Isso é para pessoa física. Pessoa jurídica também é a mesma coisa. E também a administração pública é a mesma coisa, você tem a certidão de regularidade. E se você não tiver em dia com as suas certidões, se você não tiver em dia, você não recebe os recursos do governo federal. Aqueles programas e projetos que o César está falando, que você só recebe se você tiver em dia, se você estiver pagando em dia, vamos supor, recolhendo em dia o teu INSS, recolhendo em dia a tua questão de previdencial, se você estiver em dia com as suas obrigações, como governo, né? Como prefeitura. Se a prefeitura não estiver em dia, seja ela qual for, ela não tem direito a receber para os projetos. Pior, se o Cubatão chega a ser um nível pior, porque tem apontamentos, a gente tem alguns apontamentos no nosso calque, que são por falta de prestação de serviço, falta de prestação de contas, de serviços já realizados. Então, quer dizer, é só juntar a documentação, anexar, mandar, que você já tira o apontamento, mas não, falta a prestação de contas, às vezes não é nem por dívidas, Então, sabe... Falta... Tem que trabalhar. A lição de casa, né? Tem que trabalhar. Prestação de prestação de contas é lição de casa. Então tem que trabalhar. Tá aí, um pouquinho de informação para você. Acho que completamos a intenção de hoje, né, César? Levar informação. Agradecendo o César aqui com a gente, todas as terças-feiras participando. Agradecendo a Maria Clara. Agradecendo a sua audiência. Lembrando que sessão hoje, às 16 horas, na Câmara Municipal. E também você pode acompanhar pela internet. Não adianta só eleger. Participe, acompanhe. Você é o quarto poder. Se você não assumir a sua posição, quem irá assumir? A responsabilidade também é sua. Daqui a pouquinho o programa está à disposição. Amanhã estamos de volta a partir das 9h30 da manhã. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.